Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Novamente sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de palestras na nossa semana de TI. Para quem não lembra de mim, eu sou o professor Carlos Danilo e estou tendo a honra de trabalhar com vocês frente ao curso, nas disciplinas. E hoje a gente tem um tema bem interessante, com uma pessoa bem ilustre, vocês já sabem muito bem, conhecem ele aqui em Maringá, na região. É bem interessante, é um profissional bem legal. E hoje o nosso tema é justamente sobre a questão de gestão de projetos, pensando nesses tempos de Covid, né, nesse isolamento social. O que a gente tem para hoje, então? Nós temos a presença hoje do professor Gustavo, que vocês já conhecem, alguns não, porque não estão tendo trabalho com ele acionados, mas é o professor Gustavo Geraldino, que vai estar à frente também, e o professor Rafael Florindo, que alguns já conhecem do curso, e o nosso convidado ilustre, hoje o professor Wagner Voltz, também conhecido como professor Fusca, né? Para trabalhar um pouquinho com vocês. Como de costume também, boa noite a todos os professores, sejam bem-vindos. E nesse momento eu faço igual nas anteriores, eu vou me deslocar um pouquinho, porque hoje o show não é meu, não é comigo, é sim uma palestra voltada para vocês, um tema muito legal. Acredito que é um tema enriquecedor. Para quem está adentrando hoje no mercado de trabalho, o tema sobre gestão de projetos, que a gente lida bastante, hoje em dia praticamente todas as empresas têm um aprimore, um olhar muito sério sobre a gestão de projetos, como lidar com isso. E o professor, vou falar Fusca, mais fácil para mim, ele atua com isso há muito tempo. Hoje ele é dito como Agile Coaching, é um nome bonito, né? Agora fica tudo mais charmoso, né? Ele trabalha como Agile, então ele é um dos professores que trabalha nas movimentações sobre o tema de desenvolvimento ágil da cidade, inclusive proporcionando outras palestras também. Enfim, não vou falar muito, igual eu falei hoje, não é o meu não sou o protagonista, então vou deixar então com o professor Gustavo, com o professor Rafael, o professor Fusca. Tem uma excelente palestra, qualquer coisa eu estou aqui no backstage, lançando perguntas, conversando com o pessoal também. Gustavo, Rafael, Fusca com vocês. Abraço. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Da minha parte, depois a gente conversa aí no final. Eu já passo a bola. Professor Rafael, quer falar alguma coisa? Não, Gustavo, é só realmente dar a boa noite aí para os nossos alunos, né? Parabenizar aí quem já está online aí conosco aí. Já vão Legal. aí separando as dúvidas aí para o nosso professor Fusca ali também estar respondendo vocês aí. É isso aí. Legal. Fusca, bola é sua. Opa, valeu. Boa noite a todos aí, Gustavo, Rafael, professor Carlos, todo mundo aí que fez esse convite. Estamos aqui, é uma honra estar com vocês. Pelo comentário ali, já que está rolando aqui no YouTube, eu vi que tem algumas pessoas que eu conheço que de alguma maneira participaram de algum curso que eu ministrei, então é legal poder falar novamente com vocês. E é isso aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos ágeis em tempos de Covid-19, tá? Quando eu olhar aqui para o lado é porque eu estou olhando para o segundo monitor, mas eu sempre vou tentar voltar aqui e olhar para a câmera para vocês estarem me observando aí, tá? Dois recadinhos importantes aí. Como foi falado aí, eu gosto de me apresentar que meu nome é Fusco, o apelido é Wagner, né? Então, a galera mais me conhece como Fusca do que Wagner, né? Então, eu estou como Agile Coach nessa empresa Matera, e também tenho desenvolvido aí, feito várias frentes aí para cada vez mais disseminar agilidade aqui em Maringá, né? Cada vez mais a gente vê que a agilidade é um caminho sem volta e as empresas hoje é uma palavra que as empresas estão adotando e está bem no que a gente chama de C-level, né? Na alta gestão ali, é a palavra bem falada, né? Então, o pessoal costuma falar que é a buzzword, né? Uma palavra, agilidade, a gente tem que ser ágil nos negócios, temos que ser ágil nos negócios. Eu acho que esse tempo aí de Covid-19 só mostrou, de fato, quem é ágil e quem não é ágil, tá? Infelizmente, a gente tem muitas empresas que não se prepararam para a crise, se prepararam para a adaptabilidade e, infelizmente, fecharam, tiveram que se readequar, demissões e várias outras coisas. Então, vamos falar um pouquinho de como a agilidade pode ajudar vocês, né? E também deixar um convite aí para quem quiser, semana que vem, na próxima quarta-feira, provavelmente vocês vão ter aula e tal,
Se não for afetar, vai rolar uma reunião aí chamada Agilidade na Praça, que a gente costumava fazer na Praça da Catedral, de tempos em tempos. A gente vai fazer remoto, vai ser via Zoom. Então, fique atento aí. Depois a gente pode passar alguns links aí de como acessar esse grupo, Agilidade na Praça. A gente vai falar sobre OKR, que é um tema que eu vou falar aqui no meio do caminho. E dia 10 tem o Maringá Agile, mais uma edição do Maringá Agile, que é um grupo também de meetups. Também vai ser transmitido, tem um canal do Maringá Agile aqui no YouTube, então se inscreva lá que você vai poder acompanhar tudo. Bom, dados os convites aí necessários, deixa eu pegar o cronômetro e dar o play aqui para eu não perder o tempo. Legal, vamos falar um pouquinho então de gestão de projetos ágeis em tempos de Covid-19, tá? Essa é a proposta da conversa de hoje. Tem aqui minhas redes sociais, ali no Twitter é Tio Fusca, e as demais redes sociais aí que você encontrar é Wagner Fusca, tá? Essa letra M aí é uma rede de blog chamada Medium, no qual você pode ler algumas coisas que eu escrevo, algumas coisas bem polêmicas, outras nem tanto, mas faz você refletir sobre software e agilidade, tá? Vamos lá, deixa eu passar aqui o slide. Legal. Vamos começar assim, o tema é falar sobre gestão de projetos ágeis em Covid-19, mas vamos lá, contextualizar o que é um projeto. Eu sei que aqui essa ferramenta que a gente usa aqui para stream, ela tem um delay. Então eu vou ficar um pouco em silêncio e eu quero que você escreva no chat o que é um projeto. E também quero incentivar você a mandar perguntas. Então se de repente você ficou com alguma dúvida que você quer trazer para o final da live aqui, já escreva no momento que você ficar com a dúvida, tá? Porque depois os professores aqui vão exibir. Então assim, o que é um projeto? Vamos lá. Vamos ver se aparece alguém participando. Na sua opinião, o que é um projeto? Pode ser um projeto de software ou pode ser um outro projeto de alguma outra área, tá? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal dar um retorno. Só para validar, Gustavo e Rafael, o pessoal tem alguma disciplina chamada gerenciamento de projetos? Eu imagino que sim, né? Sim, sim, Fusca. Tanto as duas turmas, né, elas já tiveram uma disciplina de gestão de projetos e desenvolvimento de software. Tá, boa. Não, legal. Tá, então, na verdade, eu estou abordando com eles, assim, eu comecei no método tradicional, fui levando com eles, e aí nós entramos já no finalzinho, né, há um mês atrás, no gerenciamento ágil. Tá, boa. Então eles estão na bala aí. Boa. Então tá certo. Tem que acertar essa pergunta, hein, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pode errar, não. Senão o senhor vai pegar aqui e falar, pô, ninguém respondeu. Senão eu vou sair da sala. Isso aí. Começou a aparecer ali. Faíde mandou ali uma ideia, um produto, algo a ser feito. Paulo mandou ali algo com início, meio e fim. Legal. Beleza. Essa é a pergunta. O que é um projeto na sua visão? O fim é muito importante, né? Projeto. Início e meio, sim. Mas enxergar o fim é muito importante. Exatamente. Tá? Isso aí. O pessoal tá mandando as opiniões, mas como o Gustavo falou, cara, o fim é importantíssimo no projeto. Senão ele não tem fim. É algo que sempre vai acontecendo. E então a característica que eu considero importante no projeto é que ele tem início, meio e fim, tá? Ele tem uma duração, ele existe durante um tempo, ele gera um benefício para alguém, ele gera custos, orçamentos, prazos, gerenciamento de comunicação e várias outras coisas, tá? Então isso é um projeto, tá? É algo que alguém desejou, existe um tempo de concepção, de construção e existe um tempo de entrega, beleza? Então essa é a visão geral de um projeto. Beleza. E quais etapas compõem um projeto? Eu não sei se é a mesma imagem que o professor usou, mas eu trouxe essa daqui, pesquisei rapidamente na internet e trouxe uma ideia de etapas, não que essa seja a única verdade, tá? Então, assim, quais são as fases de um ciclo de vida de um projeto? Você tem uma fase 1 ali onde você inicia o projeto, uma fase 2 onde você organiza e prepara, aí você tem uma fase 3 que geralmente é um pouco mais longa e mais gordinha, assim, porque ela cresce, que é a execução do projeto, e existe a fase 4, que é importantíssima, como o professor Gustavo falou, que tem que ter um encerramento. E ali do lado, aqui no eixo Y, você tem ali os custos e necessidade de pessoal. Então, à medida que o projeto vai avançando, você tem uma quantidade ali de custo e pessoas, e depois existe uma queda. Legal. Então, já entendemos que um projeto tem início, meio e fim, e as etapas ali básicas do projeto.
Não é 100% verdade, pode ter outras etapas, mas é só para a gente trazer um contexto aqui. Legal, mudando o slide ali, agora vem a pergunta, e onde entra essa bendita aí de agilidade? Tá? Aonde entra a agilidade nessas 4 fases do projeto, beleza? Se eu pegar o histórico de agilidade, quando ele foi criado lá em 2001, com o Manifesto Ágil, basicamente ela atuava na fase 3 aqui, onde você tinha a execução do trabalho, tá? Pensando agora, vamos trazer e reduzir o escopo aqui para uma questão de software, afinal, esse time aqui, esses alunos, os professores, todos nós trabalhamos com software. A minha formação é em software, então eu gosto de falar de software, meus exemplos vão ser software. Então, trazendo para o Manifesto Ágil, ele foi criado de desenvolvedores para desenvolvedores. Tá? Então, ele atua muito nessa fase de execução do trabalho. Só que, com o passar do tempo, fomos percebendo que não necessariamente podíamos só atuar na fase de execução, mas por que não atuar em todas as fases? Hoje, a agilidade atua em qualquer fase de um projeto. Tá? Você tem um projeto e você decide, eu quero usar tal ferramenta, ou como eu gosto de falar, tal sabor ágil na fase 1. Agora, para a fase 2, vou usar outro sabor ágil. E o mais legal quando você trabalha com agilidade, você fala assim, não está dando certo esse sabor ágil aqui, essa ferramenta, eu vou trocar. E aí eu vou misturando. Às vezes eu vou adaptar as várias ferramentas, baseado sempre no princípio ágil, e aquilo começa a fazer mais sentido para mim. Então, a agilidade entra em qualquer fase de um projeto, tá? Mas pegando no histórico, como é que surgiu essa tal de agilidade? Por que é importante falar disso? Porque quando a gente vai falar de Covid, tem que ter esse link. A gente estava acostumado a um modelo antigo ali de trabalho, onde a gente sempre teve início, meio e fim do projeto, e a gente escolheu um ciclo de vida de trabalho, de software, onde era semelhante ao projeto. Ou seja, você tinha um início ali, a fase de requisitos, depois projeto, depois implementação, e assim foi indo. E depois que fechou, depois que você terminava o projeto inteiro, as criações, as codificações, os testes, aí sim você entregava para o cliente. Esse é o famoso modelo waterfall ou cascata, né? Que vocês devem ter visto já em alguma disciplina de engenharia de software. Qual que era o problema disso? Cara, funcionou durante muitos anos, mas era um sentimento que você trabalhava, você como cliente, pedia algo que você ia ter benefício dele daqui a um ano. Daqui a um ano você não precisa mais daquilo. Hoje você precisa de algo rápido. O mundo é inconstante, é volátil, é mutável. E esse modelo para software não dava mais certo. E era muito comum a gente ver aquelas grandes versões de software que talvez alguns de vocês não pegaram por serem muito novos, mas o pai de vocês pegou. Então, assim, puxa, era normal você ir num banco e falar, o sistema está fora do ar. Por quê? Porque resolveram atualizar o sistema ontem. E aí ficava 2, 3 dias o site fora do ar. Nem era site, era um sistema, né? Porque não tinha internet muito naquela época. Websites, não internet tinha, mas não tinha tanto website. Mas então esse é um modelo cascata que a gente fala assim, cara, não tá tão legal. E muitas das vezes a gente ainda tem usado esse modelo. Ele funciona, tá? Dá dinheiro. Tem empresa aqui em Maringá que ganha dinheiro com isso e sem problema, cara. Não tem erro. Mas se você quer entender num mundo onde existe tantas mudanças, talvez esse modelo aqui não se encaixe bem. Em tempos de Covid, é claramente que isso daqui não dá certo. Não vai dar certo. Você precisa de um mundo rápido. Imagine se o iFood, que quando lançou aquela ferramentinha de, puxa, eu quero, para quem pediu o iFood, sabe que agora no final lá mostra assim, eu quero encontrar com a pessoa que está entregando. Eu quero que você deixe na porta e eu não encontrei ninguém. Imagine se tivesse que esperar 6 meses para colocar essa funcionalidade no ar. Já passou o Covid, Deus ajude que assim seja, né? Mas ia ser muito lento e a concorrência ia lançar algo mais rápido. Então, esse modelo aqui não se encaixa mais. E aí a gente, na tentativa de achar melhores soluções, antes mesmo da agilidade, a gente pensou o quê? Vamos, em vez de fazer esse modelo todo gigante que demorava meses e anos, vamos fatiar, vamos quebrar em que a gente chamou de incrementos. Continua sendo waterfall, cascatinha, etapas bem definidas, mas com entregas fatiadas. E aí vem o modelo interativo incremental, que é a base de toda a agilidade, tá? É importante aqui a gente lembrar que todo modelo ágil é baseado em interativo incremental, mas nem todo interativo incremental é ágil. E a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu posso estar fazendo interativo incremental e falando que eu estou usando Scrum, porque aqui é basicamente o Scrum, tá?
Mas, cara, tem muito mais coisas do que só quebrar em pequenas etapas. Se você tem o seu modelo de trabalho, que antes você entregava uma versão a cada 6 meses, agora você entrega uma versão a cada mês, e não pensou na questão de feedback, melhorias, isso não é ágil. Isso é só reduzir o tempo de 6 meses para uma semana, para um mês, né? E aí, baseado nessas evoluções, no 2001 aparece lá um grupo de 17 pessoas, basicamente desenvolvedores de software, e criaram um que é chamado Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software. Tá? E ali são 17 pessoas que se reuniram e eram muito boas, e eles já estavam fazendo coisas diferentes para entregar software, longe do modelo cascata. E eles começaram a compartilhar ideias e perceberam que coisas conectavam eles. E essas coisas que conectavam eles geraram 4 valores e 12 princípios, que a gente vai ver agora aqui. Ou seja, e eles falavam o seguinte: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. E através desse trabalho, a gente passou a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Valorizamos mais software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E responder às mudanças mais do que seguir um plano. Aquilo que está em negrito aqui, desses 4 pontinhos aqui do nosso slide, eles são itens que a gente valoriza mais do que os que estão à direita. Mas nós não estamos dizendo que não é para fazer os itens à direita, tá? Eu confesso aqui que já no meu início de caminhada ágil, já fui mais revolucionário. Eu falei, cara, não tem que ter ferramenta nenhuma, não tem que ter processo, não tem que ter documentação. Não, não é isso. Tem que ter. Mas será que precisa ter algo muito grande, algo que ninguém vai usar? Aí, se for desse nível, aí não. Mas se for algo que realmente precisa ter, cara, vamos investir tempo em processo, em ferramenta. Então, com o passar do tempo na minha vida de agilidade, eu fui percebendo que as coisas foram mudando na minha cabeça. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Cara, em tempos de Covid, se a sua forma de pensar ainda permanece muito quadradinha, sequenciada, sem pensar em pessoas e feedback, você está bem longe de ágil e você está muito próximo de quebrar. Vamos olhar assim, isso aqui é o Manifesto Ágil, que provavelmente o professor de vocês já ministrou, vocês já leram, já ouviram falar, mas, cara, se a gente pudesse sintetizar em 2 palavras, tudo isso aqui que a gente está falando, a gente poderia falar que é pessoas e feedback. Quando a gente fala de indivíduos e interações, eu estou falando de pessoas. Interações é feedback. Software em funcionamento, não tem nada de pessoas e feedback. Tem sim. Cara, se ele está funcionando é porque eu estou tendo feedback e ele está sempre funcionando. E eu estou pensando em pessoas. Como é ruim a gente pegar um aplicativo no celular e ele não funciona. O que você faz? Em pouco tempo você pega, segura, arrasta ele para cima e remove. Rapidamente. Colaboração com o cliente, cara, e pessoas. Colaborar, feedback, e não é ele mandar tudo e eu obedecer, não, é colaborar. Ele fala, eu vou sugerindo, é comunicação, é troca de experiências. E responder às mudanças. Olha aqui, ó, cara, vivemos num período de pandemia. Quem imaginou que poderíamos estar vivendo esse tempo em casa? Mais de 70 dias em casa, agora tendo aulas. Gente, é um negócio difícil. E aí, quando se você estivesse pensando em ferramentas, coisa assim referente a coisa que você, puxa, cara, responder as mudanças. Nem o cara lá que criou o Manifesto Ágil imaginaria que ia ter uma pandemia, mas ele já estava pensando o seguinte: opa, vamos pensar em algo que a gente responda mais a mudança do que seguir um plano. Cara, vem a pandemia, beleza, junta aqui, vamos pensar em algo aqui, executar, elaboramos um plano, jogamos tudo aquilo que a gente pensou para fora, tipo aquele projetão que a gente pensou de 6 meses de trabalho, e falar, cara, o importante agora é fazer isso. O importante agora é, por exemplo, empresas ágeis. Cara, eu vi muitas empresas aí demorando para soltar as pessoas para ir para casa. Por quê? Porque elas não tinham confiança. Porque elas não tinham receio. Será que as pessoas vão ser produtivas? Cara, não tem que pensar nisso. A vida das pessoas está em risco. É responder à mudança. A gente teve uma experiência, a nossa abordagem ali como Matera foi gradativamente mandar as pessoas para casa. Por quê? Porque a gente não tinha muita informação como é que seria. E a gente não tinha muita certeza se a nossa VPN, nossos acessos iam continuar. E aguentar a rede. Então,
primeiro grupo de risco, foi embora. Na sexta-feira, ó, pega tudo e leva embora. Ah, mas, puxa, pode levar os notebooks? Lá na matéria, por exemplo, a gente usa só notebook. Tem uma pessoa que eu conheço, em meio a 500, que tem um desktop. Por que pensou em notebook? Cara, mobilidade das pessoas. A empresa já é distribuída, parte em Campinas, parte em Maringá, parte em Niterói, no Rio de Janeiro, parte em Porto Alegre. Então já tinha uma ideia de, pô, as ferramentas têm que ser online. Então, e os computadores também, porque as pessoas vão ficar viajando, né, de repente, entre as sedes. E aí foi pensando, opa, então ó, já gerou mobilidade. Mas será que alguém da empresa imaginava que teria alguma questão de, sei lá, de mudança, Covid? Não, ninguém imaginava isso. Mas foi pensando nisso. Daí, então, assim, ó, a pessoa pegou tudo que podia levar. Levou monitor, levou teclado, mouse. Cara, levou. Vamos confiar nas pessoas. Segunda-feira elas vão trabalhar de casa e vai estar tranquilo. Daí, na outra semana, mais um grupo de pessoas. E ninguém, tipo assim, foi obrigando. Por exemplo, eu deveria sair, talvez na quarta-feira da outra semana. Eu já na terça-feira estava em casa. Peguei minhas coisas e falei, eu não vou mais não. E assim, alguém me obrigou, falou, você tinha que ir mais um dia trabalhar. Eu falei, não, eu escolhi. E cá estou. E a gente está nesse modelo. E a empresa tem perguntado assim, gente, se vocês querem voltar mesmo ou não? Se vocês quiserem ficar em casa, vão ficar mais um tempo em casa. É isso, é interação. Agora trazendo para software. Cara, fazer software, por favor, alunos e alunas, fazer software é uma atividade colaborativa. Não é uma atividade individual. Não faz sentido algum você querer adivinhar tudo que seu cliente quer. O criador do LinkedIn, ele fala essa prática que, assim, o seu produto ele tem que soltar o mais rápido possível no mercado e passar vergonha. Só assim você vai ter feedback, você vai saber o que precisa fazer. Para quem me acompanha nas redes sociais, acho que a semana passada eu encontrei meu TCC lá da Federal do Paraná. Gente, eu tenho vergonha daquilo. É assim, é tudo que eu tudo que eu prego hoje eu não fiz lá, porque eu não conhecia, tá? Então, meu TCC tem 480 páginas, eu tive que imprimir 3 volumes, imprimir todo o código-fonte. Pra quê? Pra nada. Tipo assim, eu fiz, em vez de fazer software funcionando mais do que documentação abrangente, fiz mais documentação abrangente do que software funcionando. Então, assim, totalmente anti-ágil. E até hoje eu não esqueço a frase do professor, quando ele olhou assim pra gente e falou, eu sei da capacidade dessa equipe. Eu sei que vocês já estão trabalhando. Sei que vocês estão fazendo estágio. Eu só esperava mais esse time. Essa é a minha avaliação. Entendeu a nota? Cara, aquilo marcou a nossa vida. Tanto que um amigo meu no próprio Facebook falou, cara, lembra da frase lá do professor e tal? Porra. E aí a gente... Aí acho que eu comecei a falar que eu preciso pensar como eu trabalho. Eu acho que de lá, de 2005 para cá, a minha cabeça foi mudando. E o símbolo aqui desse cérebro fala disso. Agilidade é forma de pensar. Agilidade não é simplesmente um conjunto de ferramentas. Não é Scrum, não é Kanban, não é OKR. Não é só isso, não é Extreme Programming. É forma de pensar. E quando você pensa assim, as suas atitudes vão refletindo durante o dia. Durante o seu dia a dia. Puxa, cara, como já vi palestras aí de conhecidos que aplicaram agilidade no dia a dia da vida e a família ficou mais feliz. Até depois, se quiser, manda os links lá, por exemplo, tem a Coca Pizza lá que está lá na Inglaterra, ela falou assim, minha família vivia em 2 cômodos, 3 filhos, ela e o esposo, e assim, pô, Inglaterra, tudo escuro, tudo cinza, as pessoas tristes. O que ela começou a fazer? Retrospectiva. Falou, gente, o que a gente poderia fazer melhor? No sábado a gente podia sair para tomar sorvete. Legal, então, uma tarefinha, sair para tomar sorvete. Eles saíam, depois voltava, a gente podia fazer isso, brincar de tal coisa. Então, ela ouvia os clientes, ela tinha colaboração com o cliente. Quem era o cliente eram os filhos, no caso, né? Então, ela ouvia. E aí, de repente, ela começou, puxa, legal, daí no outro dia, aconteceu um negócio, a gente tá sem dinheiro, não vai dar para sair, vamos responder as mudanças, vamos ficar só em casa, brincar com os brinquedos aqui, beleza. E aí foi tendo isso, indivíduos, interações, até o filho de 2 anos que não sabia falar direito, ele desenhava, eu quero fazer isso, brincar de bola, desenhar uma bola. E isso foi gerando essa comunicação, a família foi se tornando mais unida, mais feliz, e cara, eles venceram uma grande batalha num país distante, longe da família,
Cara, são cases assim que você fala assim, puxa, agilidade eu posso trazer para minha vida. Eu posso ter uma vida mais leve, eu não preciso ficar... Eu devo ter um plano de vida, tipo assim, o que eu quero fazer daqui a 1 ano, 5, 10 anos. Mas, cara, responda às mudanças atuais. Você não sabe, tá? E a mentalidade ágil, acho que essa imagem aqui reflete bem o que eu quero dizer. Quando a gente pensa em agilidade, o que a gente deveria buscar é ser ágil, não necessariamente fazer ágil. A gente está muito acostumado a fazer ágil. Então, assim, esse monte de bolinhas aqui, ó, não sei se está aparecendo o mouse aí, mas o que está mais à direita, esse monte de bolinhas são os sabores de agilidade. Aí tem Scrum, Kanban, Extreme Programming, OKR, Management 3.0 e várias outras coisas. Mas o que você deveria buscar mesmo é ter essa mente. Cara, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer para ter mais interação? Cara, aproveite os alunos e alunas, aproveite os professores de vocês. Eu me arrependo demais de não ter aproveitado aquele professor que me deu tanta dica. O feedback dele marcou minha vida, mas eu poderia ter evitado ele me dar esse feedback em tempo da banca, sendo que se eu tivesse procurado ele, ele ia me ajudar com Java, porque eu TCC era em Java. Por isso que ele me avaliou tão mal, porque eu evitei procurá-lo. Cara, pergunta os professores aí sobre banco de dados, sobre programação, e não tenha medo se eles não souberem. Cara, a galera são pessoas que também estão aprendendo, estão tendo interações, eles vão buscar atrás. Cara, a faculdade de vocês pode ser muito melhor se vocês tiverem cada vez mais interações entre vocês. O professor é um indivíduo, o aluno também. E, cara, o que falta é mais interação. O professor está numa posição diferente de estar ali na frente, mas nada impede de ele trocar figurinhas com vocês e vocês trocarem figurinha com eles. E isso vai tornar você uma pessoa mais profissional. Então pense o seguinte, agilidade é mindset, é pensar. E aí mindset é a palavra de coach, né? Mindset e tal. Cara, estabelecido por 4 valores. Fundamentado em 12 princípios. E os 12 princípios são coisas que para mim fazem muito sentido, tá? Ainda mais como pessoa desenvolvedora de software. E tem um monte de prática para a gente falar de ágil. E para a gente aí, de fato, fechar essa contextualização de tradicional e métodos ágeis, tem essa imagem do livro Métodos Ágeis para o Desenvolvimento de Software, do Rafael Priedlevicki, que é um dos pioneiros em agilidade aqui no Brasil, tá? Boa parte desse livro está disponível naquele Google Escolar lá, então você pode ler. Ele vai fazer essa comparação. Então, eu só estou sentindo falta aqui de perguntas, comentários, o chat está meio parado, hein? Então, falem aí, gente. Então, só para a gente fechar, cara, eu já falei de várias coisas aqui e daqui a pouco eu vou entrar de fato em Covid-19, tá? Vamos pensar, cara, sua forma de pensar, ela está mais tradicional ou mais ágil? Vamos tentar fazer esse paralelo. Agora, modelo cascata e modelo ágil de trabalho. Modelo tradicional, o que ele prega? Sistema totalmente especificáveis, previsíveis, desenvolvidos a partir de um planejamento extensivo e meticuloso. Ou seja, é aquele projetão que você começou, detalhou tudo e falou, até este mês vai dar certinho, vou entregar em 2.000 horas, custando 100 mil reais. Você vai errar, cara. É muito difícil acertar isso. O método ágil ele é um software adaptativo e de alta qualidade, pode ser desenvolvido por equipes pequenas, utilizando os princípios da melhoria contínua do projeto e testes orientados à rápida resposta à mudança. Então, você prepara um ambiente onde eu vou avançando sempre com garantia, sempre com validação. Não prever tudo e executar. Eu avanço pouco, colho feedback. Avanço pouco, colho feedback. Avanço pouco, colho feedback. Cara, a gente faz muito isso com GPS. Você avança e fica lá, observando. Opa, mudança de rota, recalculando. Cara, ali é um modelo ágil de trabalho. O GPS está fazendo isso tudo, recalculando. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, tá? Em software, começa a faculdade e vai desistir lá no último ano. Cara, já chegou no último ano, termina logo, porque é melhor. Do que desistir, deveria ter desistido e validado lá no início, né? Como é que é o modelo tradicional na parte de controle? Cara, controle no modelo tradicional é orientado a processos. E, no método ágil é orientado a pessoas, tá? Quando a gente pega um modelo ágil para gerir um projeto, a gente está olhando mais as pessoas do que simplesmente os prazos de entrega.
Como é que é o estilo de gerenciamento no modelo tradicional? Comando e controle. O outro é liderar e colaborar no método ágil. Gestão do conhecimento, ele é explícito, ele é direcionado. O outro é tácito, você vai aprendendo, vai conhecendo, ele não é determinístico. Você vai aprendendo. E assim vai indo, eu não vou ler tudo aqui para não ficar tão cansativo. Mas o que eu quero dizer, quando você pensa em agilidade, pense em pessoas e feedback. Pessoas e feedback. Vai ter processo? Vai. Mas é mais pessoas e feedback. E as pessoas vão sugerindo, precisamos ter um processo agora aqui. Beleza, vamos criar um processo, formalizar, baseado no feedback, da experiência delas. Não chegar com um processo já determinado e as pessoas vão ter que engolir. Não, isso está errado. E é importante, em tudo isso que a gente está falando de agilidade, entender o que não é agilidade, tá? Aqui para dar uma quebradinha, né? Cara, ainda mais em tempos de Covid. Cara, você ter um videogame na sua empresa, ter puffs coloridos, ter ping-pong, ter, sei lá, saco de boxe, ter bolim, arcade, aqueles videogames. Cara, ter tudo isso na empresa nunca foi agilidade. Por mais que, às vezes, algumas áreas, sei lá, RH ou a própria empresa, o marketing vendeu que isso era agilidade, nunca foi. Abraçar a árvore nunca foi agilidade e nunca vai ser. Cara, agilidade é um negócio difícil muitas das vezes, porque você está no dia a dia ali, igual tem um amigo meu que fala assim, cara, você está no dia da trincheira. Cara, quem mexe com agilidade sabe que o quanto é doído o dia a dia na trincheira. Porque você acredita em algo que você acredita que pode mudar a cultura de uma empresa, só que a empresa muitas vezes não quer mudar. E aí, até onde eu posso ir? Então, assim, esse negócio de ter videogame na empresa, puff, sala de descompressão, cara, tudo isso é muito legal e, pô, é bom ter, mas não quer dizer que é ágil, tá? Agora a gente está dentro de casa, e aí? Eu sempre fui da opinião, e eu acho muito legal que o Fábio Akita, que até veio no Dev Paraná no passado, numa conferência, ele fala isso. Muito melhor do que ter o videogame na empresa é você dar condições para o seu colaborador comprar o videogame e ele poder jogar feliz da vida, na poltrona confortável que ele quer. Não jogar na empresa. Agora ficou mais evidente, porque assim, cara, puxa, eu não posso ir para a empresa, eu tenho que ficar dentro de casa. Então, se eu estou dando condições de um colaborador crescer como pessoa, isso sim é algo próximo à agilidade. Se importar com as pessoas, indivíduos, interações. Então, assim, hoje está evidente, cara, que não importa muito o ambiente da empresa, importa se ela respeita as pessoas e dá um feedback para elas crescerem. Isso sim é um modelo ágil, né? Tem alguns que vão falar assim, a metodologia ágil é aquela, corre que entrega amanhã. Isso é ser ágil. Nunca foi. Esse negócio de corre, entrega, nunca foi ágil, tá? Mas tem gente que acredita que isso é ágil, tá? Quando a gente pensa em agilidade, a gente pensa que a galera que mexe com ágil, os ágil coaches, scrum masters, agilistas, são essa galera que anda de post-it. Eu, graças a Deus, faz 1 ano e meio que eu não uso post-it para nada, assim, tipo, nas minhas dinâmicas. Mas a galera fala, agora eu sou ágil, eu tenho um post-it na parede. Até eu pensei assim, vou pôr uns post-it aqui na minha parede para ficar mais bonitinho. Eu pensei assim, vai bater o vento, eu criei um Trello, estou usando lá, é mais fácil. Mas todo mundo fala assim, cara, agora a gente tem um monte de post-it, e agora somos ágeis. Não tem nada a ver post-it com agilidade. Lógico que o post-it gera uma série de benefícios, tá? Mas... Buscar, tem uma pergunta para você no chat. Deixa eu só ver o do Lucas ali. Não, no chat privado? Peraí. Tem do Will, que é o William, e tem o do Lucas. São 2 perguntas ali. Isso, eu mandei no seu WhatsApp. Tirei uma foto ali, que eu tá aqui. Beleza. Não, legal. Quais os principais desafios que você, gestor, está tendo para gerenciar sua equipe nesse tempo de pandemia? Legal. Segura aí, Will, que eu vou entrar agora em Covid aqui e eu já vou responder esses itens. Pode ser? Então vamos só passar aqui. Já está no final. Temos o comentário ali do Lucas. Do método tradicional, bem padronizado, isto. Legal, método tradicional, bem padronizado, método ágil mantém um maior contato com o cliente. É isso aí, Lucas. Exatamente. Mais interações com o cliente gera maior agilidade.
Afinal, você vai gerar o que de fato precisa, que vai gerar valor, né? Gerar algo que o cliente supõe, não é nem só a posição do botão, a cor da tela, não é só isso, é de fato o problema que precisa ser resolvido. A agregação de valor, né? Isso eu sempre comento com eles, né? Agrega valor, ok. Se não agrega valor, não tem um porquê, porque vai influenciar em algo negativo lá na frente depois. Algo que já foi pronto, já está pronto, vai ter que voltar tudo anteriormente. Isso aí. Bom, já cheguei, Will, na sua dúvida, tá? Aí só para a gente caminhar aqui já para os finais dos slides, cara, agilidade não é esse ser mitológico que, por causa de que você pega post-it e sai software. De jeito nenhum, cara. Nunca foi e nunca vai ser. E uma coisa também que a gente encontra muito quando começa a falar de agilidade é, cara, o primeiro momento de interação, de entregar o software a primeira vez é tudo bonitinho. Na segunda, é mais ou menos. Na terceira vez que vai entregar uma versão de software, é horrível. É tipo essa imagem. Você começa bonito, no meio tá mais ou menos, no final tá esse rabisco aqui que você chama de cavalo, né? E aí, só pra gente já emendar aqui, ó, cara, importantíssimo. Até já indo ali porque o Will perguntou, coisas que a gente começa a entender desafio como gestor. Agilidade nunca foi sinônimo de rapidez. E muitas pessoas entendem que, puxa, agora vem essas mudanças, agora a gente tem que ser mais ágil, entregar mais ágil. Na verdade, eu sei que o que ele está dizendo é entregar mais rápido. Agilidade não fala de rapidez, de velocidade. Fala em você ser adaptativo. E à medida que você é adaptativo, você se mantém veloz. Tá? Aí tem a imagem do guepardo. O guepardo é esse animal que é muito rápido, tem uma musculatura que favorece ele e isso o torna adaptável. Então ele vai fazer uma curva, ele não perde velocidade, porque ele tem a estrutura e as garras dele bem fincadas que permite ele avançar com muita adaptabilidade e força. E isso o torna veloz. Não é aquele papaléguas que sai disparado correndo sem pensar. Não. A agilidade é o guepardo, estrutura de adaptação que o mantém veloz com frequência, tá? Diferente de só ser rápido. Só ser rápido é correr sem pensar. Isso é Go Horse, tá? Não tem nada de, não é nem cascata, é igual o Go Horse Extreme fala que se você pensou, não é Go Horse. Então, quando você só quer rapidez sem pensar, não tem nada de agilidade aí. E aí, já falei um pouquinho de ferramentas ágeis, tá? Aí a gente poderia falar de Scrum, Kanban, XP, OKR, Lean Inception, Management 3.0, mas eu não vou abordar elas, porque o que é importante é que você saia daqui hoje entendendo que agilidade é forma de pensar, não é ferramental. Ferramental te ajuda, mas se você não sabe, não entende agilidade, você não vai saber lidar com essas ferramentas, tá? E em tempos de Covid, cara, coisas que as empresas estão lidando, o que eu lido, tá? Eu peguei os princípios ágeis, tá? A gente não tem sofrido tanto e não reduziu o quadro de colaborador, não teve tanto estresse, tanto peso na mudança, por exemplo, as pessoas trabalharem em casa. Por quê? Porque a gente está bem amparado por alguns desses princípios ágeis. Então, por exemplo, vamos pegar ali, a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software de valor agregado. A gente já vem entregando software numa escala de meses, semanas, para o cliente com frequência. E aí, quando a gente foi para casa, as pessoas trabalham, isso continua. Então, a gente sempre está ouvindo o cliente, todo o nosso ferramental já estava preparado para isso. O que eu encontrei já de dificuldade aí, pessoas reclamando puxa, como é que vocês estão fazendo as reuniões? Como é que vocês estão cuidando dos quadros, que antes era só de post-it? Cara, a gente já está no virtual faz há muito tempo. Pô, como é que você faz uma cerimônia de retrospectiva? Como é que você, puxa, até a gente pegando um exemplo aqui para o Maringá Agile, que é o grupo de meetups, puxa, a gente não parou os meetups. Por quê? Porque a gente já estava pensando, tem essa ferramenta A, B, C, a gente já estava pensando no modelo que poderia ser online. E a gente, sem medo nenhum, foi e mudou. Então, muitas pessoas não estão buscando satisfazer o cliente porque elas não têm ferramental e não tem uma ferramenta para ouvir o que o cliente precisa, tá? Um outro princípio ágil que a gente tem seguido e ajudou bastante a gente em tempos de Covid é entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo.
Então, o nosso cliente já estava acostumado a ter versões frequentes. E todo o nosso ferramental de DevOps já estava sendo pensado nisso. Então, para entrega contínua, adiantada de software, então a gente já tinha tudo isso. Então, a gente já seguiu esse princípio e não sentiu tanto. Quando você pensa em empresas onde somente uma pessoa deve entregar usando uma máquina, nem está na nuvem, cara, é sinal que aí ela vai sofrer bastante com esse lance dessas mudanças de Covid. Outra coisa aí que em tempos de Covid a gente não sofreu tanto, tá? Pessoas de negócios, desenvolvedores, devem trabalhar diariamente em conjunto em todo o projeto. Tá, esse é um princípio importantíssimo que as pessoas geralmente entendem que isso deve ser reuniões presenciais. Cara, a gente já está acostumado a fazer reuniões não presenciais faz um tempo já. É muito diferente. E acho que esse é um grande desafio. Como as pessoas vão fazer reuniões, tá? Como elas vão se portar frente à câmera, a gente já tem trabalhado isso com frequência. E a gente sabe que pessoas técnicas e de negócio têm que trabalhar junto durante um tempo. Então a gente faz reunião diária, faz diversos momentos específicos que a agilidade vai ter como ferramental. Isso ajuda bastante o próprio gestor ter segurança em que as atividades estão sendo executadas. Um outro item é construa projetos em torno de indivíduos motivados. Acho que esse é um item que muita empresa ficou balançada, tá? Só continuando ali, dê a eles o ambiente e suporte necessário e confie neles para fazer o melhor trabalho. Pegando o exemplo nosso aqui, porque é o que eu consigo falar com maior propriedade. Cara, a mensagem que foi passada para a gente gente, precisamos trabalhar de casa. Vamos ficar seguros. Mais importante são as pessoas. Ponto. Isso. E simplesmente foi falar o seguinte, peguem tudo que vocês precisam pegar e vão para casa. Bom, não foi uma mensagem do tipo, gente, vocês vão, mas vocês vão ter que assinar algum termo aqui de produtividade. Vocês vão ter que vocês vão ser responsáveis. Se quebrar o notebook, a culpa é de vocês. Não, ninguém falou isso. A gente, afinal de contas, até onde eu sei, o RH contrata pessoas inteligentes. Não precisa pedir para o RH relembrar essas coisas. Não precisa forçar. Em algum momento a gente vai falar, como foi falado. Falou, gente, tá em casa, cuidado, atenção para isso. Por exemplo, eu trabalho aqui num quarto fechado. Se eu trabalhasse na sala, eu não ia conseguir dar atenção para as minhas entregas. Então foi sendo preparado, primeiro respondemos à mudança, vamos para casa. E depois fomos seguindo um plano. E com o passar dos dias e semanas, foi chegando documentos, processos, coisas assim que foram ajudando a empresa a, de fato, se tornar, viver ágil. Então acho que como um grande desafio como é que eu, gestor, estava acostumado com pessoas no meu dia a dia e agora elas estão trabalhando longe de mim. Se você buscava isso, você não era um líder, você era um chefe. Você estava muito preso àquele modelo tradicional de comando e controle. Na agilidade, a gente quer criar um ambiente onde as pessoas se tornem motivadas a trabalhar. Ou seja, elas saibam que o líder confia nelas e elas podem confiar no líder. E como você faz isso? Muita interação, muita conversa. Delegando o poder. Infelizmente, muito gestor e muito gerente de projeto não delega o poder. Cara, é tudo centralizado. E agora, quando chega esse tempo de Covid, pum, quebra. Não dá. Então, esse é um item que eu não sofri tanto, mas eu vejo muitos amigos meus, assim, desesperados. Tipo, cara, e a produtividade da galera? Eu falei, cara, você devia ter criado um ambiente onde as pessoas poderiam ser mais autônomas, baseado nesse princípio ágil. Como você faz isso? Com diversas ferramentas, tá? Aqui outros princípios ágeis que nos ajudam aqui. O método mais eficiente para... Opa, acho que isso eu já falei. Coisas importantes, simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisou ser feito ou não realizado. Quantas empresas aí, elas são extremamente complexas. Para eu liberar o colaborador para trabalhar em casa, eu tenho que ter autorização da VPN, eu tenho que ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Blá, blá, blá. O colaborador, coitado, desiste de falar, cara, eu prefiro sair na rua do que trabalhar de casa, porque é tão complicado poder trabalhar de casa. E quanto é complicado acessar o GitHub da empresa, sei lá, o Git, a ferramenta de versionamento, tem que pedir autorização, mais um monte de documento. Cara, simples. Qual que é o problema? Vamos resolver isso. E esse é um princípio ágil importantíssimo. Acho que
Em tempos de Covid, você tem que pensar simples. Me admirou a galera pensando assim, algumas pessoas falam, cara, como eu posso ajudar? Ué, eu tenho uma impressora 3D, então eu vou imprimir um negócio que segura aqui e gerar uma certa máscara. Cara, aquilo é simples. E é como aquilo gerou muitas pessoas não serem contaminadas. Tipo assim, coisa simples, vamos usar uma máscara. É simples, gente. Você mesmo pode fazer, você pode adaptar, você vai lá e compra. A gente está buscando coisas, remédios, vacinas, sendo que a prevenção é muito mais simples do que a vacina. A gente deve buscar a vacina, mas enquanto estamos buscando a vacina e um remédio, vamos ser simples, vamos todos se cuidar, vamos obedecer o comando de ficar em casa e usar máscara, coisas assim, né? Então, assim, muitas empresas não migraram rapidamente aí, estão tendo problemas com Covid, porque elas não eram simples, eram extremamente processos gigantescos, né? As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de equipes auto-organizáveis. A agilidade, ela prega onde o time tenha oportunidades de melhoria. Não é porque um arquiteto, que talvez é quase um semideus, diz que você tem que fazer as coisas. Não, os times devem se auto-organizar. Cara, é comum nos times que eu atuo, tipo assim, a gente tem um horário da daily, lá é 9h30, beleza. Cara, mas às vezes não dá para fazer 9h30, os times se auto-organizam, não precisa do Fusca. Como que você vai trabalhando isso? Cara, cada dia você vai plantando uma coisa, algum questionamento, e deixando que as pessoas façam aquilo. E em intervalos regulares, as equipes refletem sobre como se tornar mais eficazes. E então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Basicamente, isso daqui é aquela reunião de retrospectiva que alguns que já trabalham com agilidade já fizeram. Ou seja, cara, deu um mês de trabalho, você para durante 2 horas, reflete sobre como foi aquele mês, cria plano de ação para melhorar no outro mês e assim vai. É um ciclo de melhoria contínua. Tem muita gente que nunca fez isso. Muito time, muita empresa. E aí ainda fala que é agilidade. Isso está longe de ser ágil. Então, quando a gente já foi fazendo isso há alguns anos, a história de agilidade na matéria desde 2011, cara, a gente não foi pego de surpresa. Mas muitas empresas falam assim, eu sou ágil, eu uso ferramenta A, B e C, mas ela só faz ágil, ela não é ágil. E hoje ela tem tido muitos problemas de evolução. E aí, para a gente fechar, caso você queira ler um pouco mais sobre todas essas ideias de agilidade, primeira coisa é ler o Manifesto Ágil, entender e devorar ele, passei bastante coisa do Manifesto Ágil, mas aqui tem alguns livros legais, chamado Implementando o Desenvolvimento do Lean Software, do Conceito ao Dinheiro. A agilidade não é algo, sei lá, anárquico ou socialista, não, ela vai querer buscar mais lucro mesmo, cara. No final das contas, as empresas querem ter lucro, gente, a gente vive um capitalismo e é isso, né? Tem um livro aqui, Extreme Programming, tá? Do Kent Beck, muito bom livro. O Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Kanban Essencial, um livro gratuito aí, traduzido pelo José Júnior aqui de Londrina, tá? Um livro legal para você começar com métodos Kanban. Para você que é mais codificador aí, ó, pegue o livro Código Limpo para você escrever um código legal, entender o que é agilidade no desenvolvimento. O Codificador Limpo fala sobre o seu comportamento perante as situações. E o Código Eficaz, Trabalho Eficaz com Código Legado, e para quem aí já está na pegada, isso, lidando com softwares legados, e como que você trabalha com agilidade nisso. Então, é um livro bem completo. E para a gente encerrar de fato mesmo, cara, respondendo aqui o tema proposto, era gestão de projetos ágeis em tempos de Covid. Aí eu trago a reflexão, será que a gente deveria pensar em agilidade só para projeto, onde tem início, meio e fim? Cara, quem pensou em início, meio e fim, criou um problema. Muitas empresas tiveram que demitir porque elas trabalhavam só com projetos que tinham início, meio e fim. E aí o cliente entendeu que vai ter o fim, então eu vou cancelar o projeto não daqui a 6 meses, não. Quando começou a crise da Covid, fala, cara, não vou continuar com o projeto, pum. Acabou a receita, demite pessoas e vira aquele efeito cascata. Sendo que na agilidade você sempre entrega software de valor para o cliente. E por sempre estar entregando, o cliente quer ficar com você. E não tem fim. Então as empresas ágeis estão sobrevivendo por quê? Porque elas sempre estão gerando valor para o cliente. E o cliente fala, cara, você é meu parceiro, eu não vou soltar você. Você não é alguém que vem, trabalha e sai como um projeto. Não, você me entende. E ágil é gerar valor para isso. E aí eu penso o seguinte, cara, será que a gente deveria pensar em agilidade só para tempos de Covid? Não. Aí eu acho que, cara, você deve pensar sempre. E para todas as suas áreas da vida. Para software, para sua faculdade, para sua
sei lá, para sua carreira, para os seus relacionamentos, para o seu casamento, se você quer criar uma família. Cara, pense em agilidade. Você vai trazendo isso e vai criando um ambiente melhor. E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui. Quando você entende isso, cara, que é mais ser ágil do que fazer ágil, pode vir até pandemia aí. A gente, lógico, não vamos menosprezar o problema que é a pandemia. Mas, cara, a gente está passando mais leve do que muita gente. Por quê? Porque a gente vem há anos investindo em agilidade. Há anos que eu venho investindo em capacitação, em preparo, uma série de coisas, para que a minha carreira está onde está. E eu fui pensando tal, e você deve fazer isso. Não coloque tudo somente num único lugar na sua carreira. Esteja sempre aberto a aprender, a evoluir, a ter interação com pessoas. E isso, bum, abre a sua mente, tá? E aí, falando um pouquinho de Matera, a gente falei um pouco dela, cara, uma empresa aí, ela sede em Campinas, mas tem uma sede aqui em Maringá também, mais de 500 profissionais aí, quem quiser conhecer um pouco mais pode entrar no site matera.com, a gente trabalha com parte financeira. Uma das coisas que a gente não teve tanto abalo em crise financeira é que, cara, banco em crise financeira nem sente, cara. O banco tá, é uma coisa chata de falar, mas o banco muitas das vezes ele vai ganhar até mais em tempos de crise do que em tempos de normalidade. Afinal, ele vai emprestar mais dinheiro, os juros vão fazer... Tem um monte de coisa. Então, assim, e além disso, existem muitas novidades no mercado financeiro que estão rolando, que a Matera também está participando. Então, assim, para você entender mais ou menos o que a Matera faz. Cara, tem clientes da Matera que eles só são essa faixa, são essa primeira camada ali do app. Por trás eles têm um aplicativo deles lá, que seria o Open Bank, e no final das contas eles chamam todos os sistemas da Matera. A Matera tem todos os sistemas bancários do Brasil aí, conta corrente, DDA, cobrança bancária, você vai ter informes fiscais, vai ter regulatório, vai ter um monte de produto aí, e agora a novidade aí é o tal do pagamento instantâneo, que se você nunca ouviu falar, fica a dica de ir atrás do pagamento instantâneo. E essa é uma das coisas que a Matera prega, gerar a transformação digital no Brasil. E por que não pensar no mundo? Afinal, ninguém gosta de ficar em fila de banco. Ninguém gosta de usar esses cartões, esse monte de cartão. Você cria um cartão, você está feliz, mas daqui a pouco você tem 10 cartões. Um monte de plástico que vai estragar a natureza. Você tem os caixas eletrônicos que você, hoje em tempos de Covid, você sabe lá se alguém colocou lá, espirrou em cima do caixa eletrônico, você pode ser contaminado. E dinheiro de papel é uma coisa que está acabando. Então a Matera tem feito esse trabalho aí, que é o sistema de pagamentos instantâneos, que é uma plataforma aí nacional, onde, cara, imagina, você já precisou passar um dinheiro. Sou amigo do Gustavo, queria passar um dinheiro para ele no sábado. Eu vou ter que esperar o banco abrir às 8 da manhã para mandar uma TED, um DOC para ele. Cara, por que eu não posso mandar agora, no sábado, às 3 da manhã? Cara, esse é pagamento instantâneo. E aí você pensa, nos Estados Unidos já tem isso. Não tem, cara. Os Estados Unidos vai lançar em 2024, o Brasil vai lançar em 2020. Cara, o Brasil, ele é muito à frente na parte bancária. E a gente está fazendo uma transformação muito incrível aí, através dos pagamentos instantâneos. Não é algo exclusivo da Matera, é algo que o Banco Central já publicou, as empresas estão fazendo, e a Matera é uma das participantes desse hall aí de novos produtos. E caso você queira se interessar mais por esses produtos, e conhecer um pouco mais da matéria, tem esse QR Code, ou tem um site ali em cima chamado jobs.kinobe.com/matera, ou você entra lá matera.com/vagas, e aí você pode mandar algumas vagas. Eu falei com o pessoal lá, não tem estágio nesse momento aí, esse é um item que, cara, estágio é um negócio que está um pouco enroscado, por causa de documentação de faculdades, e também a gente está esperando aprovação de orçamento. Mas assim, fique atento ao site, sempre aparecem vagas, assim, a gente ficará muito feliz em ter vocês, e quem sabe quando puder voltar ao trabalho presencial, a gente marca uma visita, vocês conhecem um pouco na prática de tudo que eu falei, eu acho que seria bem legal, tá? Bom, acho que eu terminei aqui, deu 50 minutos, 49, me estendi um pouco, mas acho que agora tomar uma água e vamos para as perguntas, né? Tem a pergunta do Will e as outras, bora lá, né? Quais os principais desafios que você, gestor, está tendo para gerenciar a sua equipe nesse tempo de pandemia?
Legal. Só para... Obrigado pela pergunta, Will. É assim, eu não sou o gestor, tá? O agilista na matéria, ou o Agile Coach, ele não é o gestor do time. Então, ele é uma pessoa que entra no time, ele melhora o time e sai. E o time tem que continuar sem o agilista. Se todo o time depender de um agilista, é sinal que você não é ágil, tá? Mas trazendo um pouco da visão aqui, quais são os desafios, assim, como um gestor? Para responder. Eu acho que o maior desafio é, puxa, e aí, a produtividade vai cair? Sim ou não? Ou seja, as pessoas estão de fato trabalhando 8 horas e 48 sentados no computador programando? Ou elas estão, tipo assim, online na ferramenta e sentada no sofá vendo TV? Pode acontecer, cara. Mas você tem que acreditar que os indivíduos estão fazendo o melhor possível. E aí, como gestor, você poderia fazer o quê? Cara, pontos de checagem durante o dia, que são pontos de feedback, ter mais interação, tá, com as pessoas, não para cobrar o trabalho, mas para saber se elas estão bem até. Porque às vezes ela não está motivada a trabalhar porque ela não gosta de trabalhar home office. Tem tudo isso. Como gestor, acho que... E você tem que ter números, tá? Então, assim, a gente já está acostumado a ter números dos times. Indo para o home office, a gente viu que nenhum número baixou. Alguns até melhoraram. Então, assim, como gestor, você não deve medir as pessoas, mas medir o time, medir o trabalho, não os trabalhadores. Como gestor, acho que o grande desafio é isso, é tirar essa mentalidade de eu vou pegar e ficar olhando o Gustavo trabalhando, o Rafael aqui trabalhando, eu vou ficar de olho no que o Will está fazendo. Não, eu vou confiar e vou olhar métricas de trabalho. Acho que como gestor é quebrar um pouco esse paradigma, tá? Não sei se alguém quer complementar. Acho que é questão, é bom lembrar, né, professor Wagner, porque assim, quando você é contratado para trabalhar home office, você já tem toda uma estrutura e você é delegado a ser home office. E hoje, muitas empresas, que nem o professor falou, saíram da empresa física e foram para suas residências para fazer um trabalho home office. Mas, na verdade, nós estamos misturando o home office com um trabalho físico, né? Uhum. Aí tem a questão de cumprir carga horária ou cumprir meta, ou os dois. Então, assim, tem muitas empresas que não estão tendo um peso na balança, né? E às vezes isso acaba sobrecarregando o colaborador, mas não só de trabalho, mas aquela carga pesada onde o colaborador já não suporta mais o trabalho, né? Aí envolve um pouco mais de psicologia também. Exatamente. Eu, trazendo aqui para o meu exemplo, eu aqui em casa eu trabalho mais do que deveria. Sim. Então, minha carga horária é 8 horas semanais. Teve dias, assim, que eu tava fazendo 9 horas e 30, fácil. Porque, assim, entre as 8, e, assim, se eu não colocar na minha agenda que eu estou saindo às 5 ou às 4h30, cara, eu almoçava em meia hora, já voltava pra cá, trabalho. Saía às 6, 6h30, 7 da noite. Cara, né, aí você começa a ter que refletir. Então, e assim, cabe ao gestor também cuidar disso. Porque as pessoas estão trabalhando e elas vão entrando no workaholic, tipo assim, trabalha. Não, cara, ritmo sustentável, é uma prática lá de Extreme Programming que a gente fala, cara, ritmo sustentável. Devagar. Eu vi uma frase esses dias de uma líder lá da matéria, ela falou o seguinte, ó, a gente não tá home office. Eu até achei meio estranho, mas eu concordei depois. Ela falou, nós estamos em quarentena. Quem trabalha home office já está home office faz tempo. Agora, na verdade, todo mundo está em quarentena dentro de casa. Quando passar, todo mundo volta. Então, assim, isso me fez refletir, assim, tipo, cara, eu não estou em home office porque eu quero. Eu estou forçado e, às vezes, eu não queria estar. E, como gestor, acho que um desafio é olhar para as pessoas, dar atenção para as pessoas, mais do que a entrega importante, afinal, porque se eu entrego, eu vou ter lucro, eu vou ter dinheiro entrando no caixa, eu tenho que pagar as pessoas, mas eu tenho que olhar mais as pessoas do que, de fato, só cobrar entrega. Só cobrar entrega, cara, vai ser difícil, tá? A pessoa vai entrar em colapso e longe de eu ser um responsável, um gestor imprudente, gerar uma depressão na pessoa, em algo... Cara, é sério isso, tá? Sim. É muito sério essa questão de lidar com o trabalho. Eu tenho família, eu consigo sair daqui e interagir, mas, cara, eu escuto relatos de pessoas lá de São Paulo que
Então, 70 dias sem sair de casa, pede comida via iFood e tal, não sai pra nada. A vida da pessoa é tipo aquele quarto, aquele cubículo. Tem um cara no meu time lá, ele mora numa kitnet. Cara, ele tá sentado aqui, atrás dele tem a cama, do lado tem tipo um fogãozinho. A vida do cara é 23 metros quadrados, 30 metros quadrados. Nem levanta da cadeira. Se a cadeira for de rodinha, então ele vai... Uhum. E tipo assim, cara, é sério isso, a pessoa vai entrando em parafuso, vai vivendo um mundo aleatório, tipo, trabalho, dormir. Sim. Isso, eu acho... Pode falar. A questão também que, assim, né, não é um momento que você tá por escolha, né? E eu passei pelo processo de escolher, quando eu saí de um concurso público e vim para casa, fui desenvolver um home office assíncrono, né? Então, eu podia trabalhar por demanda, com os meus horários, mas mesmo assim é uma filosofia, assim como o agilismo. É uma filosofia de vida, muda muito, porque agora o seu ambiente familiar é o seu ambiente de trabalho, que precisa estipular algumas regras, né? Precisa estipular uma rotina, é uma nova etapa da vida. Mas nesse caso, né, como não concordar com a gestora, eu não, que você comentou da frase? Porque é isso mesmo. Home office é uma escolha, é um momento transicional, a pessoa tem que ter perfil, não é todo mundo que tem perfil, às vezes a pessoa precisa da rotina mesmo, de sair da sua casa, arrumar, mentalmente saber que ela está se deslocando para o trabalho. E agora, no contexto de casa, é isso. Agora, um pouco antes, eu estava aqui com os alunos na live, eu tive que pedir licença, desligar o microfone para resolver uma emergência. Por quê? Porque eu tenho uma criança em casa, eu tenho uma esposa e as situações vão acontecendo. Então, né, até fica a pergunta, como organizar, como se manter mentalmente são e conseguir organizar essa rotina em tempos que você é obrigado a ficar em casa? Acho que assim, é uma pergunta difícil, porque cada pessoa vai ter uma resposta, mas acho que uma coisa que pode ajudar é colocar limites, tá? Então, tipo assim, cara, meu limite de hora de trabalho é esse, agora eu vou me desligar disso e vou estudar, porque assim, quando a gente sai do trabalho e se desloca para a faculdade, show de bola, você tá caindo uma chave e indo para outra. Mas então você tem que criar talvez essa sua agenda e talvez espaços para você fazer isso. Então, por exemplo, assim, eu tenho um quarto onde quando a porta está fechada, tô trabalhando. Então, isso já me faz aqui. Mas quando eu sei que talvez eu possa estar mais de boa, mais tranquilo, eu vou para a sala, fico ali. Vou pegar uma dica de um amigo meu lá de Porto Alegre, porque ele me ajudou muito essa ideia. Ele falou, cara, eu almoço e aí eu deixo a louça lá. Ele faz o almoço dele, almoça e tal. Então, o fazer um almoço ou parar, escolher uma comida, faz ele desligar um pouco do trabalho. Aí ele vai lá, prepara a mesa mesmo, tal, come, sem TV, sem nada, porque se você ficar vendo TV, você vai pirar também com uma monte de tragédia. Aí beleza, ele deixa a louça, ele volta a trabalhar. Aí ele fala o seguinte, 3 horas da tarde eu vou fazer um break. Aí ele colocou na agenda mesmo, né? Colocou, parar. E aí ele vai lá, lava a louça, toma um café. Isso faz ele ir desligando. Então, é uma maneira de, durante o dia, ele desligar e cuidar disso. E final de semana, gente, não rela em nada. E aí, por exemplo, eu tenho feito muito, tenho falado com muitas pessoas, fazer call, conf, com a família, com amigos, participar de meetups. Gente, tem meetup todo dia, gente. Tem meetup de todos os assuntos que você quiser. Então, assim, cara, isso ajuda você a se manter atualizado, sabendo das coisas. Evite consumir muito jornal. Acho que é uma dica importante, que senão você dá uma paranoia. Cara, no momento de você ler mais também, eu acho que o grande segredo é tentar olhar a agenda e tentar colocar esses momentos. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu imagino fazer isso. Eu acho que isso se torna estável. E também a alimentação, cara. Acho que eu passo por alguns detalhes, assim, cara, vou fazer um alongamento, vou me alimentar bem. Cara, é difícil, você não tem como sair de casa, mas as atividades você pode fazer em casa. Se você só ficar trabalho, comida, comer besteira e ver série,
cara, você vai tendo problema de saúde também. Eu não consigo responder tudo, tá? Mas não sei se foi útil essas dicas aí. Deixa eu. Voltei rapidinho. Eu só voltei só para falar uma coisa bem interessante, pegando um gancho com vocês. Recentemente eu vi um post. Tava olhando o LinkedIn e tal. Vi um post bem legal e eu gostei, por isso que eu acabei intervindo rapidinho, pessoal, desculpa. É justamente na fala do Gustavo, principalmente do Wagner, quando ele fala o seguinte: entendam o seguinte, por exemplo, nós, professores, profissionais, independente qual seja a área de TI ou não, os profissionais que estão trabalhando home office, tá? Hoje estamos home office não por opção, mas sim por uma questão de obrigação e saúde. E eu gostei do texto, até eu compartilhei com alguns colegas que fala justamente isso. Compreenda que o que nós estamos vivendo não é home office, não é o trabalho de home office. Por quê? Em tempos de home office, por exemplo, nós que temos filho, o seu filho vai para a escola, você pode pausar a qualquer momento e ir no supermercado, você pode ir numa academia, você pode sair, ir no banco, circular pela rua sem problema nenhum. Então, o fato, quando o professor o Wagner falou da questão do rapaz que está ali dentro de um cubículo de 20 metros quadrados apenas, com uma cama, isso trata do psicológico também. Então, não é fácil você associar tudo isso. Eu só dei esse pausa porque realmente foi um texto que eu li e me fez refletir bastante. Me fez refletir bastante justamente isso. Isso tem um peso. Ah, professor, mas hoje eu não tenho. Ah, eu não sou casado e tal, mas você mora com seus pais. Ah, eu moro sozinho, mas a sua rotina mudou. Então, assim, entendam que em tempo de Covid que a gente está falando, o nosso processo mudou. Hoje, quem já trabalhava em home office, ok, vai manter, mas mesmo assim não é home office. Home office é você trabalhar, você tem os seus horários. Quando o professor Wagner falou, e o Rafael também, da questão de horários. Pessoal, eu falo tranquilamente. Eu faço bem mais de horas e horas trabalhando. Passa de diversas horas, né? Eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada nisso. E assim, por isso que eu acabei puxando um pouquinho. E eu vou dar um destaque para uma pergunta, tá, Fusca, que eu achei bem legal, que é do Yuri, que ele fala justamente sobre a questão aqui, que existe qual é a ferramenta específica para agilizar e facilitar a utilização do OKR, que é uma metodologia propriamente dita. E eu até complemento dizendo assim, como às vezes você pode me dar uma visão do jeito que era lidado sem home office e agora com home office, mudou muita coisa ou a gente continua da mesma forma também, Wagner? Tá. Bom, e eu vou sair de novo. Tá, não, fica aí, cara, tá bem-vindo. É a questão do OKR, tá? Para quem não conhece, o OKR é um modelo que a gente trabalha metas, alguns vão falar que é um framework de metas ágeis, onde você tem um objetivo e resultados chaves, né? OD Objectives e KR de Key Results. Muito legal, pô, ajuda pra caramba, a gente usa na matéria lá e é bem interessante. Um dos princípios do OKR é o quê? É gerar transparência e alinhamento, tá? Na minha visão, é uma ferramenta poderosíssima de comunicação e alinhamento, tá? De tudo que eu já vi de OKR, todos os consultores que eu conheci, assim, que eu já li, material, falam assim, começa simples, afinal a agilidade pega simplicidade. Então, qual a melhor ferramenta? Talvez é o Excel, talvez é uma planilha no Google Sheets lá, tipo, cara, é isso. E como ferramenta, eu acho que assim, ela mantém todo mundo na mesma visão. Então, assim, quando você tem um OKR, as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Não importa se elas estão em casa, em tempo de Covid, em tempo de... Não, cara, o objetivo estratégico da empresa é tal coisa. E aí, as pessoas se plugam a esses objetivos e elas trabalham. Então, fica bem claro o senso de propósito. Eu estou trabalhando em tal coisa, porque está escrito no OKR. E isso eu acho que é uma ferramenta poderosa em qualquer tempo de Covid ou sem Covid, e que de fato agiliza e ajuda as pessoas a fazerem um trabalho de valor, não um desperdício, tá? E como ferramenta, eu não acho bom nenhum programa, de todos que eu vi, nenhum eu gostei de programa software. Eu acho que o OKR, uma planilha, beleza, tendo as reuniões que a gente fala que é check-in, os momentos de pontos de marcação, de resultado, acho que isso assim é o que gera valor.
se está usando ferramenta A, B, C ou D, isso é o de menos, tá? Mas não tem nenhuma ferramenta para sugerir o que eu... Na verdade tem, é uma planilha eletrônica. Excel, da Google Docs, acho que isso já resolve, tá? Eu não sei, Yuri, se eu conseguir atender sua dúvida, tá? Dê um feedback aí para se continuar a dúvida, pode perguntar, não tem problema não, tá? Professor Wagner, tem uma pergunta, que os alunos estão meio parados aí. Assim, como gerenciar ou criar planos de riscos dentro dos projetos das organizações perante o Covid, né? Como que o gestor, o líder, né, deve tratar essa gestão do risco, né? Porque os projetos, como nós já fomos falados aí, de início, meio e fim, ou de um projeto de entrega incremental, mas em todas as fases existem os riscos, e tem riscos que são eventos da natureza, né? O Covid é um exemplo disso, nenhum projetista vai prever algo, né, tão grandioso assim, né? Até porque senão os projetos vão ficar muito caros. Como que gerencia esse risco? Tá. Assim, eu vou usar algumas respostas para isso, tá? Tem um livro chamado Antifrágil, do Nissim Taleb, ele fala sobre isso, a ideia do cisne negro, né? Um outro livro, né? Tipo, são situações que você não prevê e, pum, acontece, né? Então, a gente tem que imaginar assim, cara, o meu trabalho ou a empresa, ela é frágil ou ágil? Tipo assim, como que seria isso? Uma boa métrica que você poderia fazer é o que é chamado Buzz Factor, né? Buzz, como se fosse o ônibus, né? BUS Factor. Basicamente é uma medida assim, o quanto, qual é o impacto, qual é a gravidade que acontece se eu tirar uma pessoa. Por exemplo, o professor Gustavo saiu da instituição e, pum, e aí? Qual foi o estrago que fez no quadro de disciplina? Aí você tem o teu nível de Buzz Factor. Então, assim, acho que esse é um meio de você gerenciar o risco. Cara, talvez em algum momento você pensar o seguinte, cara, a gente tem os riscos, assim, do projeto, mas uma vez ao mês você fala assim, gente, e se acontecer tal coisa? Tipo, uma coisa inesperada. O cliente, do nada, resolveu cancelar o projeto. E aí? Acho que são essas perguntas que, pelo menos uma vez ao mês, eu acho uma ideia legal de, sei lá, você faz uma dinâmica com o time mesmo. Eu acho que quem pode dizer melhor sobre esses riscos inesperados é o time, porque quem está no dia a dia produzindo software ali sabe quais são os problemas. Então, assim, o gerente às vezes não sabe que, puxa, o problema pode estar lá na parte de, a galera está criando código sem teste. Para ele não sabe, mas alguém vai levantar uma cara, tem algo que, sim, que a galera está produzindo um monte de código sem teste e vai começar a voltar bug, entendeu? Eu gosto muito de ter essa interação, então deixar as pessoas falando, mas eu como gestor também dar alguns pitacos. Talvez uma vez ao mês você tenha uma rodada de 1 hora de, cara, brainstorm, ideia, a galera coloca os post-its, coloca um monte de ideias, e aí você categoriza em Buzz Factor. O quanto mais grave é se isso acontecer. É uma ideia, uma sugestão que eu ouvi, a gente está pensando em colocar em prática na matéria, é uma ideia de gerenciar o risco. E assim, de vez em quando tem uns riscos absurdíssimos, tipo assim, cara, a empresa entrou em crise. Tipo assim, 50% da empresa pediu demissão. Pode acontecer, porque de repente o concorrente do lado abriu, é mais tentador o salário ou o ambiente, e aí a gente pensar nessas coisas ajuda você a reduzir alguns riscos inesperados, tá? Eu gosto de imaginar assim, não é porque a gente está, por exemplo, lá no Scrum, o Kanban até tem, o Kanban tem uma reunião específica para análise de risco, cara, que ele faça bimestralmente, mais ou menos. O Scrum não tem nada disso, mas eu acho que em algum momento o time tem que parar e fazer isso. Gente, momento de analisar riscos. Talvez no Scrum fosse o momento da planning, tipo, quando ele vai começar a pegar a demanda e falar, cara, isso tem risco, eu não vou aceitar, mas depois que você se comprometeu em trabalhar com a demanda, você tem que entregar. Afinal de contas, já passou prazo, uma série de coisas, né? Eu acho que esse gerenciamento de risco vai muito nisso, cara. São momentos que o time para e reflete e levanta possibilidades de coisas que estão acontecendo, tá? Acho que uma maneira de minimizar se fosse isso, tá? Beleza. O que mais? Temos mais perguntas?
Professor, acho que o Lucas Gava, ele tem uma pergunta acho que bem interessante. Ele fala sobre como que é atualmente a matéria em termos de pandemia vem utilizando um método de desenvolvimento. Acho que fica legal para a gente conversar também. Legal, Lucas Gava, obrigado pela pergunta aí. Bom, a gente tem usado basicamente o método Kanban, tá? A gente não usa mais o Scrum. A gente entendeu que o Scrum foi bom durante alguns anos na matéria, mas hoje a gente usa o método Kanban. Por quê? O Scrum, o método Kanban, ele tem uma abordagem evolucionária, onde permite que eu esteja não pensando em time box de trabalho, mas em tempos fechados de trabalho. Eu sempre estou trabalhando com algo e entregando algo de forma contínua. Uhum. E aí o método Kanban ele também prega a ideia do Lean ali de respeito às pessoas, respeito à capacidade. Ou seja, se eu tenho 10 pessoas, eu não posso ter 30 demandas ao mesmo tempo. Vai ter 10. E olha lá, talvez eu tenha 8. Porque eu vou sempre querer que pessoas estejam pareando. Então a gente usa o método Kanban como uma forma de começamos com algo e amanhã eu posso ser melhor, na segunda-feira eu vou ser melhor, na outra semana eu vou ser melhor, e sempre tendo períodos de melhorias, tá? Então, método Kanban, amparado por métricas de fluxo, tá? Não medindo pessoas, mas medindo o fluxo de trabalho, o quanto a nossa capacidade produtiva consegue entregar. Que mais? Aí a gente tem DevOps, tal, que não sei se encaixaria com método de desenvolvimento, tá? Mas é uma boa prática para buscar excelência técnica. E assim, outros sabores de agilidade. A gente usa também o OKR como o nosso guia de metas e objetivos estratégicos. Então a gente tem objetivo anual e aí trimestralmente a gente tem os objetivos dos times em busca de resultados. Então a gente poderia falar que é método Kanban, DevOps e tem a história também de OKR, tá? E aí a gente vai experimentando algumas coisas, tá? Tipo, apareceu o Lean Inception, que é um negócio para criar produto, a gente experimenta. Apareceu o Product Backlog Builder, a gente experimenta num cenário pequeno e vai testando. Mas o nosso carro-chefe é o método Kanban. Ok. Na matéria, professor, qual o software ou como vocês gerenciam a comunicação entre a equipe nesse momento? Né? WhatsApp, existe uma ferramenta mais específica, uma ferramenta integrada? Tá, a gente usa basicamente a plataforma do Google, né, o G Suite. Então, assim, Google Meet, que tem, alguns têm conhecido agora, a gente já usava faz um tempo já, então a gente não usa o Zoom por uma escolha própria, assim, tipo, já tá o G Suite lá, o Google Meet já tá gratuito, não precisava pagar uma nova ferramenta, né? Para comunicação em toda a organização, para mais de 500 pessoas, eles usam o Zoom. Então, assim, basicamente, a gente tem momentos diários de comunicação, que seriam as reuniões, as dailies, né? Reunião diária. Ali a gente olha para o quadro Kanban, né? Que aí vai estar no Trello ou no Gira, que é uma ferramenta que fala sobre o ciclo de desenvolvimento de software. E aí, então, nessa leitura, na reunião diária, a gente sabe quais são os movimentos do dia. Precisa fazer isso. Puxa, isso aqui está mais próximo de terminar. Feito esse alinhamento, as pessoas continuam trabalhando. E, preciso conversar alguma coisa. Aí, chama lá no chat, lá, a gente usa o Workplace do Facebook. E aí, como se fosse uma rede social interna, né? Então, as pessoas trocam informação e daí, indo para aquele princípio ágil. Tem coisa que digitada é horrível. É muito complicado digitar. O que a galera faz? Você tem 5 minutinhos? Pô, manda um link do Google Meet, liga a conf ali, fala na hora. Então, assim, eu até brinco que às vezes eu não trabalho, só faço reunião, porque meu dia é isso, cara. É reunião atrás de reunião. Alinhamento, coach, olhar métrica. Tem vezes assim que eu falo, cara, o que eu fiz hoje? Eu não entreguei nada, mas eu ajudei 30 pessoas. Foi 30 reunião. Ajudei na comunicação, a destravar coisas, mas assim, o Fusca entregou algo? Não. Mas ele ajudou outros a destravar. Meu papel é muito isso ali na empresa. Consegui responder? Show. Aí temos duas participações ali, o do João Gabriel e do Will. Legal. Você comentou que sentiu uma pequena melhora nos números de produtividade da equipe quando terminar toda essa questão de pandemia. Vocês pretendem continuar com uma parte equipe em home office? Cara, essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou contextualizar o que está rolando. Lembra que a gente falou que indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas? A gente não sabe. Sim, a gente não sabe, mas a empresa tem escutado os colaboradores. Então, houve uma pesquisa
os resultados vão ser publicados na segunda-feira, então vai ter uma reunião geral para a gente ouvir o que vai ser feito. Como a empresa sede é em Campinas, ela segue muito os protocolos de São Paulo, estado. Então, São Paulo a gente está vendo que está bem caótico. Então, cara, não tem muita expectativa que volte para a sede em pouco tempo. Tá? Então, a gente já escutou aí empresas como a XP Investimentos, Nubank, já falaram que volta só no que vem. Se voltar. Twitter já falou que vai ser home office para a eternidade. A gente, assim... a gente falou um pouco antes lá de estar em quarentena e não home office, né? É muito diferente quando, por exemplo, eu tenho 1 ano e meio de empresa. Eu conheço muita gente daqui de Maringá e de Campinas. Eu já tomei café com muitos deles. Por exemplo, o Gustavo, meu amigo pessoal, o Rafael, cara, a gente já se viu em outras instituições. A gente já se conhece. Mas quem começou a trabalhar home office e nunca tomou um café com alguém, não é a mesma experiência. A gente tá de boa ainda, porque a empresa, boa parte, 95% dela, se conhece. É diferente. Então, esse é um problema que a gente pode lidar daqui a 1 ano. Cara, talvez todo mundo foi para home office, daí perdeu aqueles alinhamentos que tinha. O elo, então, né? Isso, boa, o elo. Isso aí. Então, eu não sei se boa parte das pessoas vão para home office ou não. Falando do meu formulário, eu respondi o seguinte... Foi perguntado assim, você gostaria de ficar quanto tempo home office? Para sempre? 50%, 70%? Eu coloquei que eu queria ficar 3 dias em casa e 2 na empresa. Mas assim, vai ser uma regra? Não sei. Cada pessoa tem uma estrutura. Tá? Por exemplo, tem pessoas que alugavam um apartamento aqui em Maringá, mas a família era de Cianorte. Agora o cara viu que, tô trabalhando lá de Cianorte, morando com os meus pais, eu não preciso mais ter o custo do aluguel. Esse cara eu vejo com bastante dificuldade de querer voltar para a empresa. Mas eu, assim, cara, eu tô próximo da empresa. Cara, eu quero ir lá, tomar café com a galera, dar treinamento, porque entendeu? Para quem é professor sabe que é legal estar na sala de aula lá, ensinar. Cara, faz falta. Como é que eu vou fazer isso remoto? Sim. Não é a mesma experiência, cara. Não é. O calor, a gente brinca assim, mas o calor humano lá tem essa situação, né? Nossos alunos, nesse momento de aulas remotas, nós sentimos isso. Não é a mesma coisa de você estar lá com os alunos, confraternizando, conversando. Mesma coisa, nós professores, de estarmos indo na instituição, estarmos indo lá conversar, é uma reunião, nem que seja 10 minutos. É outra coisa de você ficar falando, eu tô vendo vocês, eu tô conversando com vocês, a gente tá se vendo, escutando, mas é diferente do presencial. A presencialidade é uma coisa. E eu acredito muito nessa ideia que o Wagner falou. Se hoje eles me perguntarem como você gostaria de ficar, eu colocaria, na minha opinião, na minha visão, 50-50. Na minha visão. É bom estar em casa? Claro. Na época de agora tá frio, eu só tenho que sair da minha cama do jeito que eu tô, vem de pijama. Brincadeiras à parte. Tem pessoas que conseguem, vou lá, tomo café, troco de roupa. Gente, tá frio. O tempo que eu porque eu moro numa cidade vizinha de Maringá. Então, o tempo que eu tenho para ir até Maringá, os 40 minutos que seja, 20, enfim, que eu teria de deslocamento, eu já não tenho mais. A questão de eu acordar mais cedo para mim tomar um banho, me preparar tudo, isso me encurta o tempo. Então, posso pensar assim, na parte da manhã, ficaria em casa, vantajoso. Parte da tarde, comunicação fica mais efetiva. Porque eu falo que em tempos agora que nós estamos home office, a quantidade de informação que nós estamos sendo depositado para nós, e agora hoje em dia nós não temos mais horário, é assim, o horário de comunicação não existe mais, qualquer horário é horário. Então, igual o Wagner falou, é sábado, a gente evita ao máximo, mas chega comunicação tem vez. Mas vamos imaginar, o Wagner, ele geralmente prega esse horário. Chega comunicação para ele de qualquer horário, tem vez, acredito. Pelo menos conosco é assim, nos professores. Infelizmente, tá difícil a gente cumprir horário, porque qualquer horário é horário para alguém mandar uma mensagem, uma informação. Acredito que quem trabalha, às vezes, lá no desenvolvimento, pode ser assim também. Que qualquer horário, às vezes, é horário. Tudo bem que o time, o gestor, ele tem a questão de tentar priorizar os horários de cada um, que cada um faz, mas hoje em dia ele tá um pouco complicado, invadir um pouco esses horários. De hoje, então, você falou assim, para mim, como que fosse? Para mim é mais cômodo ficar na parte da manhã, com a minha família, meu filho, na parte da tarde ele vai para a escola, então, eu consigo também ir. Então, essa proximidade que eu teria com meu filho é na parte da manhã. Na parte da tarde,
gostaria de ir para a empresa, trabalhar até lá à noite, com os alunos, com a equipe, isso sempre aí na minha visão. Aí eu gostaria também de escutar um pouquinho. Gustavo tá quietinho lá no canto. Gustavo, e aí? Sua visão também, como que, sua opinião? Não esqueci de você não, tá, Gustavo? Bom, eu tenho vivenciado já a questão do home office, né? Na verdade, eu estou voltando agora para o presencial, mas voltei e já desvoltei, né? Então é uma situação nova para mim. Mas olha, né, até aproveitando a deixa e fazendo uma propaganda de trabalho home office, é outra qualidade de vida. Não é fácil se adaptar, tem todo um contexto. Eu acho que eu percebi um pouco, principalmente na conversa com a psicóloga, quando eu entrei na faculdade, na Unifama, ela me sinalizou algumas coisas que eu percebi. Olha, home office é legal? É legal. Mas essa questão de interação, de sociabilidade, essa questão social começa a atrapalhar um pouco. Então, realmente, se todo mundo for para home office, se todo mundo ficar nessa pegada virtual remoto, a gente vai perdendo muitas coisas. Né, lá atrás o Fusca falou, olha, eu podia ter aproveitado melhor meus professores, não aproveitei. Pois é, sabe, eu tive oportunidades de aprender muito com os meus professores fora da sala de aula, num momento ali no intervalo, num bate-papo, ele foi no intervalinho comer alguma coisa, eu sentei perto, conversei. Então, isso não acontece nesse formato. Por quê? Porque a gente vem com um script pronto, preparado, por mais que agora nós estamos numa conversa livre, tem um script. Quando você está ali junto presencialmente, às vezes alguém que interrompe a aula para pegar uma carteira, por exemplo, é muito comum nas aulas lá, às vezes isso é um gancho, é uma deixa, alguém faz um comentário, se aproveita, emenda, fala, olha, tá vendo? E se fosse isso aplicado a tal situação, né? Então a gente começa a perder. Os cafezinhos, realmente, isso aí faz muita diferença, sentar e conversar e pensar fora do contexto, fora da pressão, muitas vezes, dos prazos, você senta, conversa, e ali você pode devagar e direcionar para algumas coisas. Então, realmente, assim, é bom estar em casa? Com certeza. Eu acho que minha esposa ganhou, meu filho ganhou com esse movimento, eu ganhei muito, né? É bom estar em casa, mas estar fora também ajuda, né? Faz você enxergar um mundo maior. Porque quando a gente está aqui, às vezes o nosso mundo é os nossos compromissos, né? Quando você está fora, você começa a ver. Poxa, ó, chegou uma empresa nova, nossa, olha a matéria, olha que legal, nossa, eles trabalham com essa área, é uma área que eu tenho interesse. Poxa, tem um profissional lá que trabalha com agilismo. Nossa, o cara tem muito para acrescentar. Por que não bater um papo com ele? Pô, se a gente só tivesse remoto, qual a chance do Fusca estar aqui hoje conversando com a gente? Então, o nosso ciclo social vai ficando cada vez mais reduzido, né? Então, a interação realmente ela é necessária. Mas, com certeza, a gente vai ter uma nova perspectiva antes do Covid, pós-Covid, assim quando a coisa normalizar, ou virar o novo normal, que a gente ainda vai descobrir, talvez a gente vai ter que começar a pensar numa pegada assim. Eu fico um pouco mais em casa, mas eu tenho esse movimento, né? Eu realmente penso aí nos 50%, eu acho que é válido, acho que seria legal. Acho que seria basicamente isso mesmo, né, professor Gustavo? Porque até mesmo a gente não, igual eu falei anteriormente, inicialmente a gente nós não viemos por opção, né? Foi meio que assim, às vezes eu converso com os alunos, professor, eu quero voltar. Tá, mas pensa na sociedade como um todo, pensa no risco que você pode estar correndo. Então, assim, eu acredito que, igual, nós vamos entender depois como vai ser essa nova metodologia. Nós não sabemos ainda. Eu, na minha opinião, igual eu falei, 50% seria uma visão muito boa, produtividade pode aumentar, fica uma coisa legal. É igual eu falei pro pessoal lá aquela hora que eu entrei. O que nós estamos vivendo é uma quarentena, não é trabalho remoto, né? E eu já vou aproveitar também para a gente ir para os finais também, para
a gente encerrar, pessoal, eu vou colocar só a pergunta do Will, que novamente eu achei bem legal, que é justamente sobre metodologia e método, que ele pode, vamos falar, Fusca, pode, sua leitura, por gentileza. Vamos lá. Quais os principais fatores e observações que devemos fazer quando for adotar um novo método de gestão em uma empresa? No começo pode impactar muito no desempenho das entregas e qualidades. É assim, existem algumas práticas, quando você começa a colocar, elas são muito mais revolucionárias do que evolucionárias. Toda e qualquer situação que você comece a implementar, ela faz o que a gente fala da curva J. O que é a curva J? Você está vindo trabalhando, de repente, pum, coloquei uma prática aqui. Ó. O que acontece? Você perde produtividade e daqui a pouco você volta a ter. Deixa eu achar a câmera aqui. Ó. Volta. Então esse é um J. Então você está vindo, pum, nova prática, J e sobe. Em algumas práticas, essa queda de produtividade é mais acentuada, tá? Ou seja, um J grandão. E aí, em algumas práticas, você vê que a curva J é mais reduzida, tá? Quando eu falo no modelo evolucionário, que é o método Kanban, eu tenho pequenas curvas J's durante vários ciclos, tá? Ou seja, eu faço o que a gente fala Kaizen, uma melhoria agora, que deu um impacto, mas me trouxe um benefício rapidamente. Agora eu faço uma nova melhoria pequena, que me traz um impacto, eu perco produtividade e volto a crescer. Então são vários Jotinhas. Quando eu uso, por exemplo, o Scrum, do nada a empresa, do dia para a noite, ela tem que sair de um grupo de pessoas que não fazia nenhuma reunião, tem que começar a fazer daily, planning, review, retrospectiva, do nada aparece uma figura de Scrum Master, do nada aparece uma figura de PO, Product Owner, e o que acontece? O impacto disso é uma curva J mais acentuada, e aí esse vale, muitas empresas elas quebram ou desistem da agilidade, porque ela fala, cara, até quando eu vou ficar acreditando nesse negócio? Até ela ganhar crescimento leva um tempo. Então, sim, toda prática que você coloca tem uma perda de produtividade, sim. A sua decisão é, como que eu vou colocar? Vou colocar tudo uma vez ou colocar em pequenas doses? Quando você coloca em pequenas doses, a dor é menor, mas sempre causa um impacto, tá? Mas, assim, tente pensar que o impacto é pequeno e o meu ganho é maior. Se isso for esse J pequenininho embaixo e o crescimento maior, show de bola. Mas se for um J grandão para depois crescer, sinal que você vai ser demitido da empresa. A empresa não vai acreditar que isso é agilidade, tá? O gestor fala, cara, antes era melhor, o cascata funcionava melhor que a agilidade, como eu já escutei muitas das vezes. Tá? Por quê? Porque eu fiz uma abordagem errada. E quando a gente pensa também em time, toda vez que um time tem uma alteração, uma inclusão de pessoas ou uma retirada, o time, assim, no modelo de time, a gente sempre tem quatro ou cinco grandes fases num time. Um time ele está em forming, quando eu falo time, são pessoas trabalhando ao mesmo tempo, tá? Igual faculdade. Primeiro ano, todo mundo estava numa fase de forming, se conhecendo, tal, estava formando aquele time. Depois ele foi pro storming, as pessoas começaram a ter trevas, assim, tipo brigas, problemas de contato, e aí começou a ter aquelas panelinhas, tal. Então, entrou no forming, storming, daí começou a subir para um norming, normalizou, tipo, segundo ano de faculdade, terceiro, e aí tá no performing. Terceiro ano, quarto ano, TCC entregue, pum, e o que acontece? Destrói. Todo time passa por isso. Forming, storming, norming, performing e destroying. Então, assim, colocar uma prática nisso pode ser que faça teu time que estava lá em norming vir para trás. Colocar uma pessoa no time faz isso. Tirar uma pessoa do time faz tudo isso. Então, como gestor, você deveria pensar nisso. A pior decisão que tem para um gestor é: o projeto está atrasado, coloca mais pessoas. Você só vai atrasar mais isso aí. Tipo, não está certo. Então, toda a metodologia que você coloca, ou até colocar mais pessoas, tirar pessoas de um projeto, causa grandes impactos. Então, cabe a você, como gestor, entender isso e tomar a melhor decisão para responder às mudanças que acontecem no cenário empresarial. Será que eu consegui responder? Will, se puder dar um feedback aí, por favor, vai ajudar a gente.
Eu acho que ficou bem completo mesmo. E assim, toda vez a gente muda de, vamos pensar, de metodologia, método que seja, acontece essas quedas, né, Wagner? Não tem como evitar. E assim, a tecnologia é uma evolução, um processo, um método também. Hoje a gente está falando de, igual você falou, é, muitas empresas adotaram com modo revolucionário o Scrum. É o, é o auge para algumas empresas. Igual você falou, vocês já passaram pelo Scrum, e o Scrum já não é mais uma coisa tão atual para vocês estão mais para o método Kanban. E assim, o que eu acho interessante no método Kanban é que assim, ele não é destinado apenas para a área de TI. Vamos pensar assim, não é apenas para o setor de desenvolvimento. Você consegue aplicar o método Kanban em diversos setores da empresa. Então, às vezes, foi por isso que vocês adotaram um processo diferente. Porque o Scrum ele acaba tendo uma viés mais forte para o desenvolvimento. Mas o Kanban ele pode ser aplicado em qualquer. Igual você falou, é o tal a ideia dos post-it. Ah, legal, bacana. A gente, quando fala Kanban, a gente lembra na hora dos post-its mesmo. Mas você consegue aplicar os princípios do Kanban em qualquer área, qualquer gestão, né? Praticamente, Isso. né, Wagner? A gente fala que no Kanban a gente lida com os trabalhos do conhecimento. Cara, o método Kanban se encaixa bem para uma faculdade, para uma instituição de ensino, para uma área de RH, para uma área de, sei lá, marketing, uma empresa de moda. Cara, assim, eu só preciso entender assim, que existe aquele Kanban da indústria, que é o modelo Toyota de produção, onde você tem a linha produtiva, ou seja, é um trabalho repetitivo, mecanizado, aí você traz muito daqueles conceitos para o modelo de trabalho do conhecimento. Pessoas pensando, os trabalhadores pensando. Quando é a indústria lá, não tem que pensar, só tem que executar. É o Chaplin apertando parafuso. Já no software, não, cara, são pessoas que pensam. Até teve uma pergunta aqui que alguém fez sobre. Deixa eu achar aqui rapidinho. O Marcelo Henrique perguntou: possui uma meta mensal de software produzido ou como funciona? Não tem meta mensal, porque a gente sempre está continuamente trabalhando. Mas a gente quebra algo, tipo assim, a gente mensalmente para ver os indicadores, tá? Mas não precisa ter meta mensal. Não é a pessoa, é o fluxo de trabalho, tá? Então não é uma meta para uma pessoa, cara, aquele time ele tem essa velocidade, baseado nesse histórico, a gente pode fazer kaizens, melhorias, tipo apertar o parafuso, tipo assim, cara, puxa, eu tô percebendo que esse time tem esse problema, então se a gente fizer essa prática vai melhorar 10%, ou vai retroceder 10%. Não tem uma meta, mas assim, tem compromissos com o cliente. O cliente pediu algo, cara, a gente vai trabalhar, a gente se compromete aí, dá um prazo para o cliente, cara, a gente vai entregar aquilo naquele prazo. Essa é a meta, não é necessariamente uma meta mensal e nem individual, é a meta do fluxo de trabalho. Não é nenhuma meta, cara, é a nossa linha produtiva. Então eu tenho um time lá que entrega 10 cartões por semana, tem time que entrega 1. Tem time que me entrega uma demanda para o cliente em 15 dias, tem time que leva 100 dias. Tipo assim. É com base na demanda do setor, né, Fusca? Exatamente. Não, mas legal. Pessoal, acho que a gente está indo para o ponto final mesmo. Aí eu só gostaria de novamente agradecer a todos pelo empenho, participação, né? E assim, deixo aberto para todos e, claro, Fusco, depois, se possível, você falar para nós os encontros que vai estar tendo, você pode divulgar, se possível, depois a gente pode passar para mim, para o Gustavo redireciona para nós publicamos para os alunos, falar um pouquinho também dos meetup, que acontece bastante, a gente tem o costume de incentivar bastante os alunos a participarem desses meetups, que, assim, eu já participei de alguns, todos como ouvintes, né? Mas para mim foi bem enriquecedor, conteúdos, formas de trabalho que eu inicialmente nem as primeiras vezes quando eu fui acompanhar alguns meetups, até mesmo na empresa na anterior onde o Fusca trabalhava, né? Eu ia lá junto com o pessoal, sentava lá. É um momento bacana, então assim, se puder fechar também, só falar um pouquinho dos meetups que vai acontecer, os eventos também, pode ficar à vontade. Aí para a gente também já fechar, pessoal, agradeço a todos os alunos, professor Gustavo, Rafael, e a gente já pode, acredito, já conversamos bastante. Eu sei que se deixar a gente vai até amanhã, mas também vamos dar um tempo para o professor também descansar. Fusco, Gustavo, Rafa.
Eu vou mandar um link aqui no nosso chat privado, se vocês quiserem compartilhar com a galera. Eu mantenho um projetinho de eventos. Lá tem vários meetups, eventos, assim, cara, do Brasil e do mundo, assim. Então, se você quiser consumir eventos, acho muito legal. E trazendo um pouquinho do que o professor Carlos comentou, é muito importante você se envolver com eventos para você trazer a sua visão da academia com também as questões do mundo corporativo. Ainda a gente sofre uma distância muito grande, gente. E assim, é importante a gente ter o fundamento sólido da academia aplicado ao mundo corporativo. Não pode ser tão distante. Cara, um ajuda o outro. Eu acho que o Meetup é um meio de você, absorver o que está rolando no mundo externo. Tipo assim, o mundo externo é estranho falar, mas tipo, no dia a dia, puxa, na academia, pô, fez sentido lá o que o professor falou para eu entender no Java, no banco de dados, no cloud, sei lá, na engenharia de software, ou até criticar e falar assim, pô, mas peraí, o pessoal tá falando disso, mas na engenharia de software tem tal coisa escrita. Tem muita coisa no dia a dia que a gente mais segue o Go Horse, ou seja, nem pensa. Se a gente pudesse pegar lá o livrão do Presman, colocar muita coisa em prática, cara, o nosso modelo de engenharia de software seria muito mais eficiente. Então, eu acho legal você se envolver para ter essa visão e tentar casar, tá? Não necessariamente você precisa engolir tudo que a galera fala nos meetup. Tem muita besteira em meetup, tá? Então, tem muito meetup que não tem uma curadoria legal, a galera fala um monte de bobeira lá e cuidado pra você não acreditar que, sei lá, tal linguagem é a melhor do mundo. Cara, eu sou fã eu defendo que a melhor linguagem é que paga o seu boleto no final do mês. Então, saiba o algoritmo e segue a vida aí, que a melhor linguagem é essa. Com certeza. É isso aí, professor Fusca, muito obrigado. Né? Para mim, e acredito que para os demais, a satisfação te ouvir, sua experiência, sua bagagem, né? A clareza que você tem trilhado o seu caminho profissional e a gente tem aprendido junto aí, te observando. Então, muito obrigado, né, da minha parte. Para mim é satisfação pessoal, né? Nós somos amigos já de longa data. Então, eu fico muito feliz em te ouvir, agora poder mesmo sentar para te ouvir. Algo que fazia muito tempo que eu não tinha esse momento de te ouvir profissionalmente. Né? Então, muito legal, valeu. Da minha parte, fico muito feliz de ter aceitado o convite e aprendi bastante, pode ter certeza. Muito obrigado, alunos, obrigado aos professores aí, em especial o Fusca, né? Estamos aqui trabalhando depois de alguns anos aí trabalhando com o Fusca aí em algumas das disciplinas de outras instituições, estar aqui, que nem o professor Gustavo falou, né? Ter esse momento para conversar, né? Esse seria o momento do cafezinho, né? O cafezinho numa lanchonete, o cafezinho ali no corredor, né? Ou na garrafa de café. Então, acho que esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Muito obrigado a todos aí, obrigado ao Unifam, obrigado ao coordenador aí, o Carlos, por estar aí, né? Tendo toda essa mediação aí e essa iniciativa aí da Semana de TI, acho que é muito importante e valioso para os alunos. Isso faz muita diferença. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Novamente, obrigado a todos os envolvidos. Só tenho para agradecer e, assim, é um momento de descontração, um momento para a gente conversar. Em breve estaremos todos juntos já ali nos nossos corredores. Claro que nem sempre como era antes, isso a gente é de praxe. E pode ter certeza que o Fusca vai ter outros momentos para estar junto conosco, conversando. E depois, igual a gente falou, a matéria hoje está um pouco parada, mas quando voltar a gente vai ter oportunidade para todos os alunos também para trabalhar junto. Pessoal, então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Gente. Até mais. Tchau, tchau.